Por que a guerra? Carta de Freud a Einstein. Viena, setembro de 1932. Caro Sr. Einstein, quando soube que tinha a intenção de convidar-me para uma troca de ideias sobre um tema que lhe interessa e que também lhe parece digno do interesse de outros, concordei de imediato. Pensava que escolheria um problema situado nos limites do que hoje podemos conhecer, para o qual cada um de nós, tanto o físico como o psicólogo, criasse sua via particular de acesso, de modo que os dois chegassem ao mesmo terreno a partir de lados diversos. Mas o senhor me surpreendeu ao lançar a questão de o que é possível fazer para livrar os homens da fatalidade da guerra. Inicialmente fiquei assustado com a noção de minha, quase diria nossa, incompetência, pois isso me pareceu uma tarefa prática que cabe aos estadistas. Depois compreendi que não levantou a questão como cientista, mas como indivíduo humanitário que responde ao estímulo da Liga das Nações, à maneira de Fridtjof Nansen, o explorador do Polo, quando assumiu a tarefa de socorrer os famintos e desabrigados da Grande Guerra. Também refleti que não se espera que eu dê sugestões práticas, que apenas devo indicar como se apresenta, numa abordagem psicológica, o problema da prevenção da guerra. Mas a respeito disso, o senhor já expressou quase tudo em sua carta, como que tirou o vento de minhas velas, mas é de bom grado que sigo em sua esteira e me atenho a confirmar o que diz, na medida em que o desenvolvo segundo meu melhor conhecimento, ou conjectura. O senhor começa com a relação entre direito e poder. Este é, sem dúvida, o ponto de partida correto para a nossa investigação. Posso substituir a palavra poder por aquela mais dura e mais forte que é violência? Direito e violência são atualmente opostos para nós. É fácil mostrar que aquele se desenvolveu a partir desta, e, se remontamos aos primórdios e averiguamos como sucedeu primeiramente isto, a solução do problema nos ocorre sem grande esforço. Queira me desculpar, no entanto, se agora relato coisas sabidas e reconhecidas como se fossem novas. O fio do argumento me leva a isso. Em princípio, portanto, conflitos de interesse entre os homens se resolvem mediante o emprego da violência. Assim é em todo o reino animal, do qual o ser humano não tem como se excluir. Mas a isto se juntam, no caso dele, conflitos de opinião que atingem altos graus de abstração e parecem exigir outra técnica de decisão. Esta é uma complicação posterior, contudo. No início, numa pequena horda humana, a força muscular decidia quem era dono de algo ou qual vontade iria prevalecer. Logo, a força muscular é reforçada ou substituída pelo uso de instrumentos. Vence quem possui as melhores armas ou as emprega mais habilmente. Com a introdução de armas, a superioridade intelectual começa a tomar o lugar da pura força física. O propósito da luta permanece o mesmo. Uma das partes, graças aos danos que sofre ou à paralisação de suas forças, é obrigada a abandonar sua reivindicação ou oposição. Isto é alcançado de modo mais completo se a violência elimina duradouramente o adversário, ou seja, mata-o. Há duas vantagens nisso. O inimigo não pode retomar a hostilidade e o destino que sofreu desestimula outros de seguirem seu exemplo. Além disso, a morte do adversário satisfaz uma inclinação instintual de que falaremos adiante. A intenção de matar talvez se oponha à reflexão de que o inimigo pode ser empregado em serviços úteis, quando é deixado com vida e amedrontado. Então a violência se limita a subjugá-lo, em vez de matá-lo. É quando se começa a poupar o inimigo, mas doravante o vencedor tem de contar com a expectante sede de vingança do vencido, sacrifica uma parte de sua segurança. Este é o estado original, o domínio do poder maior, da violência crua ou apoiada na inteligência. Sabemos que esse regime foi alterado no curso do desenvolvimento, que houve um caminho da violência para o direito. Mas qual? Um único caminho, creio eu, que considerou o fato de que a maior força de um podia ser compensada pela união de vários fracos. A violência é derrotada pela união. O poder daqueles unidos passa a representar o direito, em oposição à violência de um indivíduo. Vemos que o direito é o poder de uma comunidade. É ainda violência, pronta a se voltar contra todo o indivíduo que a ela se opõe. Trabalha com idênticos meios, persegue os mesmos fins. A diferença está apenas em que não é mais a violência de um só indivíduo que se impõe, mas da comunidade.
Para que se realize essa transição da violência para o direito, no entanto, é preciso que uma condição psicológica seja satisfeita. A união de muitos tem de ser constante, duradoura. Caso ela se produzisse apenas para combater um indivíduo poderoso e se desfizesse após tê-lo vencido, nada seria alcançado. Um outro que se considerasse mais forte ambicionaria, de novo, o domínio pela violência, e o jogo não teria fim. A comunidade precisa ser mantida de forma permanente, precisa se organizar, criar preceitos que previnam as temidas rebeliões, estabelecer órgãos que valem pela obediência aos preceitos, às leis e cuidem da execução dos atos de violência legítimos. O reconhecimento de uma comunidade de interesses produz vínculos afetivos entre os membros de um grupo unido de pessoas, sentimentos comunitários que são a base de sua autêntica força. Com isso, creio, todo o essencial está presente. A superação da violência mediante a transferência do poder para uma unidade maior, que é mantida por vínculos afetivos entre seus membros. Tudo o mais vem a ser expansão e repetição. Enquanto a comunidade consiste apenas em pequeno número de indivíduos igualmente fortes, a situação é simples. As leis desta associação determinam até que ponto o indivíduo deve renunciar à liberdade pessoal, de aplicar violentamente a sua força, a fim de tornar possível uma coexistência segura. Mas semelhante estado de repouso é concebível apenas teoricamente. Na realidade, as coisas se complicam pelo fato de que, desde o princípio, a comunidade abrange elementos de poder desigual, homens e mulheres, pais e filhos e, em consequência de guerras e conquistas, vencedores e vencidos, que se transformam em senhores e escravos. Então, o direito da comunidade se torna a expressão das desiguais relações de poder em seu interior. As leis são feitas por e para os que dominam, reservando poucos direitos para os dominados. Daí em diante, há duas fontes de inquietação relativamente ao direito na comunidade, mas também de aperfeiçoamento do direito. Primeiro, tentativas de alguns dos senhores se colocarem acima das restrições vigentes para todos, ou seja, retrocederem do domínio do direito para o domínio da violência. Segundo, constantes esforços dos oprimidos para conquistar mais poder e ter essas mudanças reconhecidas em lei, para, bem ao contrário, ir do direito desigual ao direito igual para todos. Essa última corrente se torna particularmente significativa quando, no interior da comunidade, há verdadeiros deslocamentos nas relações de poder, como pode ocorrer devido a fatores históricos diversos. Então, o direito pode gradualmente se adequar às novas relações de poder ou, o que é mais frequente, a classe dominante se recusa a levar em conta essa mudança e chega-se à rebelião, à guerra civil, ou seja, à temporária suspensão do direito e a novos ensaios violentos, após os quais é instaurada uma nova ordem jurídica. Também há uma fonte de alteração do direito que aparece apenas de maneira pacífica. É a mudança cultural dos membros da comunidade, mas pertence a um contexto que somente depois poderá ser considerado. Vemos, então, que também no interior de uma comunidade, a solução violenta de conflitos de interesse não foi evitada. Mas as necessidades e as coisas em comum, que surgem naturalmente quando se convive no mesmo solo, favorecem uma rápida conclusão dessas lutas e cresce a probabilidade de soluções pacíficas em tais condições. Mas um olhar sobre a história da humanidade nos mostra uma série infindável de conflitos entre uma comunidade e outra ou várias outras, entre unidades maiores e menores, cidades, províncias, tribos, povos, reinos, que quase sempre são resolvidos mediante a prova de força da guerra. Tais guerras resultam no saque ou na completa sujeição, na conquista de uma das partes. Não podemos julgar da mesma forma todas as guerras de conquista. Algumas, como as dos mongóis e dos turcos, causaram apenas infortúnio. Outras, no entanto, contribuíram para a transformação da violência em direito, na medida em que estabeleceram unidades maiores, no interior das quais se tornava impossível o uso da violência, e uma nova ordem jurídica aplainava os conflitos. As conquistas dos romanos deram aos países do Mediterrâneo a preciosa paz romana.
O afã de expansão dos reis franceses criou uma França próspera, pacificamente unida. Ainda que pareça paradoxal, devemos admitir que a guerra não seria um meio inadequado para a geração da ansiada paz eterna, pois é capaz de criar essas grandes unidades no interior das quais um forte poder central abole a possibilidade de outras guerras. Mas não se presta para isso, afinal, porque os resultados da conquista normalmente não são duradouros. As novas unidades tornam a se dissolver, em geral devido à falta de coesão das partes unidas violentamente. Além disso, até agora a conquista pôde criar apenas unificações parciais, embora também de grande extensão, cujos conflitos provocaram mais ainda a solução violenta. Assim, a consequência de todos esses esforços guerreiros foi apenas que a humanidade trocou numerosas, mesmo intermináveis pequenas guerras, por raras, mas tanto mais devastadoras grandes guerras. Aplicando isso ao nosso tempo, obtém-se o mesmo resultado que o Senhor alcançou por via mais curta. Uma segura prevenção da guerra é possível apenas se os homens se unirem na instituição de um poder central, ao qual seja transferida a decisão em todos os conflitos de interesses. Claramente, isso envolve duas exigências diversas: que seja criada uma tal instância superior e que lhe seja dado o poderio necessário. De nada valeria apenas uma dessas coisas. Ora, a Liga das Nações foi pensada como uma instância desse tipo, mas a outra condição não foi preenchida. Ela não tem poderio próprio e pode tê-lo apenas se os membros da nova União, os Estados individuais, o cederem. Há pouca perspectiva disso no momento. O significado da instituição da Liga das Nações nos fugirá completamente se não levarmos em conta que essa é uma tentativa ousada que raramente, talvez nunca em tal escala, se fez na história da humanidade. É a tentativa de conquistar, mediante a invocação de certas atitudes ideais, a autoridade, isto é, a influência coerciva, que ordinariamente se baseia na posse da força. Vimos que duas coisas mantêm uma comunidade: a coação da violência e as ligações afetivas. Identificações é o termo técnico, entre os seus membros. Se falta um desses fatores, possivelmente o outro pode manter de pé a comunidade. Naturalmente, aquelas ideias têm significado apenas se dão expressão a importantes coisas em comum entre os membros. Pergunta-se, então, que força elas podem ter. A história ensina que, de fato, elas exerceram influência. A ideia pan-helênica, por exemplo, a consciência de que os gregos seriam melhores do que os bárbaros ao seu redor, que se expressou intensamente nas anfictionias, nos oráculos e nos jogos, era forte o bastante para mitigar os costumes de guerra entre os gregos, mas evidentemente não foi capaz de prevenir disputas guerreiras entre partículas do povo grego, nem sequer de impedir que uma cidade ou liga de cidades se juntasse ao inimigo persa em detrimento de um rival. O forte sentimento que unia os cristãos também não evitou que, durante o Renascimento, pequenos e grandes estados cristãos solicitassem a ajuda do sultão nas guerras que travaram entre si. E não existe, em nosso tempo, uma ideia a que possamos atribuir uma autoridade unificadora desse tipo. É evidente que os ideais nacionais que hoje vigoram entre os povos têm efeito contrário. Há pessoas que vaticinam que apenas a difusão geral do pensamento bolchevista porá fim às guerras, mas, em todo caso, atualmente estamos muito longe dessa meta, e talvez ela fosse alcançada apenas após terríveis guerras civis. Assim, parece mesmo que a tentativa de substituir o poder real pelo poder das ideias ainda se acha condenado ao fracasso. É um erro de cálculo não considerar que originalmente o direito era força bruta e que ainda hoje não pode prescindir do amparo da força. Agora posso comentar outra de suas afirmações. O Senhor se admira de como é fácil mover os homens para a guerra e supõe que haja alguma coisa neles, um instinto de ódio e destruição que favorece aquele incitamento. Mais uma vez concordo plenamente com o Senhor. Nós acreditamos na existência de semelhante instinto e nos últimos anos procuramos justamente estudar suas manifestações. O Senhor me permite, neste ponto, apresentar-lhe parcialmente a teoria dos instintos, a que nós chegamos após muitos tenteios e oscilações. Nós supomos que os instintos humanos são de dois tipos apenas: os que tendem a conservar e unir. Nós os chamamos de eróticos, exatamente no sentido de Eros, no banquete de Platão, e os que procuram destruir e matar,
que reunimos sob o nome de instinto de agressão ou destruição. Como vê, isso é apenas uma transfiguração teórica da conhecida oposição entre amor e ódio, que talvez tenha um nexo primordial com a universalmente conhecida polaridade de atração e repulsa, que desempenha relevante papel em sua área de estudo. Mas não nos precipitemos em introduzir valorações de bem e mal. Cada um desses instintos é tão indispensável quanto o outro. É da atuação conjunta ou contrária de ambos que surgem os fenômenos da vida. Parece que quase nunca o instinto de uma espécie pôde agir isoladamente. Sempre se acha ligado, amalgamado, dizemos, a um certo montante de sua contrapartida, que modifica sua meta ou, ocasionalmente, permite-lhe alcançá-la. Assim, por exemplo, o instinto de autoconservação é certamente de natureza erótica, mas necessita dispor da agressividade para fazer valer sua intenção. Assim também o instinto do amor, voltado para objetos, requer um quê do instinto de dominação para se apoderar do seu objeto. A dificuldade de isolar em suas manifestações as duas espécies de instintos é que durante muito tempo nos impediu de conhecê-las. Se o senhor me acompanhar ainda um pouco mais, eu lhe direi que os atos humanos também trazem uma complicação de outra espécie. Raramente uma ação é obra de um único impulso instintual, que em si já deve ser composto de eros e destruição. Via de regra, vários motivos similarmente construídos precisam confluir para possibilitar a ação. Um de seus colegas já tinha ciência disso, o professor Lichtenberg, que no tempo de nossos clássicos lecionava física em Göttingen, mas talvez ele fosse ainda mais importante como psicólogo do que como físico. Ele inventou uma rosa dos motivos quando afirmou: os móveis que levam alguém a fazer algo poderiam ser dispostos como os 32 ventos e seus nomes, arranjados de forma semelhante. Por exemplo, pão, pão, glória, ou glória, glória, pão. Ou seja, quando os homens são incitados à guerra, neles há toda uma série de motivos a responder afirmativamente, nobres e baixos, alguns abertamente declarados, outros silenciados. Não é o caso de enumerá-los todos. O prazer na agressão e na destruição é certamente um deles. As inúmeras crueldades que vemos na história e na vida cotidiana confirmam sua existência e sua força. A mescla desses impulsos destrutivos com outros, eróticos e ideias, facilita naturalmente sua satisfação. Às vezes temos a impressão, ao saber de atos cruéis acontecidos na história, de que os motivos ideais só teriam servido como pretextos para os apetites destrutivos. Outras vezes, no caso das atrocidades da Santa Inquisição, por exemplo, achamos que os motivos ideais se impuseram à consciência, enquanto os destrutivos lhes trouxeram um reforço inconsciente. As duas coisas são possíveis. Receio estar abusando de seu interesse, que diz respeito à prevenção da guerra, não a nossas teorias, mas gostaria de me deter ainda por um momento em nosso instinto de destruição, cuja popularidade está bem longe de se igualar à sua importância. Especulando livremente, chegamos à concepção de que esse instinto age no interior de cada ser vivo e se empenha em levá-lo à desintegração, em fazer a vida retroceder ao estado de matéria inanimada. Ele merece, com toda a seriedade, o nome de instinto de destruição, enquanto os instintos eróticos representam os esforços de vida. O instinto de morte se torna instinto de destruição ao ser dirigido, com a ajuda de órgãos especiais, para fora, para os objetos. O ser vivo como que conserva sua própria vida ao destruir vida alheia. Mas uma parte do instinto de morte permanece ativa dentro do ser vivo, e nós procuramos derivar toda uma série de fenômenos normais e patológicos dessa internalização do instinto de destruição. Cometemos até a heresia de explicar a gênese da nossa consciência moral mediante esse voltar-se para dentro da agressividade. O Senhor deve notar que de modo nenhum é insignificante que este processo ocorra em medida muito grande. É positivamente malsão, enquanto o direcionamento dessas forças instintuais para a destruição no mundo externo desafoga o ser vivo, deve ter efeito benéfico. Isto serviria como desculpa biológica para todos os impulsos feios e perigosos que combatemos. É preciso conceder,
que estão mais próximos da natureza do que nossa resistência a eles, para a qual também precisamos achar uma explicação. Talvez o senhor tenha a impressão de que nossas teorias são uma espécie de mitologia, que nem mesmo é agradável nesse ponto. Mas toda a ciência não termina numa espécie de mitologia? Parece-lhe diferente na física de hoje? O que retiramos para nossos fins imediatos das afirmações precedentes é que não há perspectiva de poder abolir as tendências agressivas do ser humano. Disse que em certas regiões felizes da Terra, onde a natureza oferece prodigamente tudo o que os homens precisam, existem povos que têm uma vida de mansidão, em que são desconhecidas a coerção e a agressividade. Tenho dificuldade em crer nisso. Gostaria de saber mais a respeito dessas criaturas felizes. Os bolchevistas também esperam fazer desaparecer a agressividade humana, garantindo a satisfação das necessidades materiais e, de resto, instaurando a igualdade entre os membros da comunidade. Considero isso uma ilusão. Por enquanto se acham cuidadosamente armados, e o importante recurso para manterem unidos os seus seguidores é o ódio a todos os demais. Mas, como o senhor mesmo observa, não se trata de eliminar completamente as tendências agressivas humanas. Pode-se tentar desviá-las a ponto de não terem que se manifestar na guerra. Partindo de nossa mitológica teoria dos instintos, é fácil chegar a uma fórmula para os meios indiretos de combater a guerra. Se a disposição para a guerra é uma decorrência do instinto de destruição, então será natural recorrer, contra ela, ao antagonista desse instinto, a Eros. Tudo que produz laços emocionais entre as pessoas tem efeito contrário à guerra. Essas ligações podem ser de dois tipos. Primeiro, relações como as que se tem com um objeto amoroso, embora sem objetivos sexuais. A psicanálise não precisa se envergonhar quando fala de amor, pois a religião também diz: ama o próximo como a ti mesmo. Sem dúvida, é uma coisa mais fácil de se pedir do que de realizar. O outro tipo de ligação emocional é o que se dá pela identificação. Tudo que estabelece importantes coisas em comum entre as pessoas produz esses sentimentos comuns, essas identificações. Nelas se baseia, em boa parte, o edifício da sociedade humana. O lamento acerca do abuso da autoridade, que o senhor faz em sua carta, leva-me a outra sugestão para combater indiretamente a inclinação à guerra. Inscreve-se na inata e ineradicável desigualdade dos homens o fato deles se repartirem em líderes e dependentes. Esses últimos são a grande maioria, necessitam de uma autoridade que tome decisões por eles. Decisões que, em geral, eles acatam incondicionalmente. Aqui talvez se possa acrescentar que deveria haver mais cuidado do que antes em educar uma camada superior de indivíduos de pensamento autônomo, refratários à intimidação e buscadores da verdade, aos quais caberia a direção das massas subordinadas. Não é preciso enfatizar que a extrapolação dos poderes do Estado e a proibição do pensamento pela Igreja são favoráveis à criação dessa camada. A condição ideal seria, naturalmente, uma comunidade de indivíduos que tivessem sujeitado a sua vida instintual à ditadura da razão. Nada mais poderia gerar uma união tão completa e resistente entre os indivíduos, mesmo com a renúncia às ligações emocionais entre eles. Os outros meios de uma prevenção indireta da guerra são certamente mais exequíveis, mas não prometem um rápido êxito. Ninguém se dispõe a pensar em moinhos que moem tão devagar que as pessoas morreriam de fome até receber a farinha. Como vê, não se obtém muita coisa ao solicitar em matérias práticas e urgentes a opinião de um teórico alheio ao mundo. Melhor seria, em cada caso específico, empenhar-se em arrostar o perigo com os meios que se acham à mão. Mas eu ainda gostaria de abordar uma questão que não foi levantada pelo senhor e que muito me interessa. Por que nos indignamos de tal forma com a guerra, o senhor e eu e tantos outros? Por que não a aceitamos simplesmente como mais uma das penosas desgraças da vida? Afinal, ela parece algo próprio da natureza, biologicamente fundamentado, dificilmente evitável na prática. Não se surpreenda com a minha pergunta.
Para os fins de uma investigação como esta, talvez seja permitido usar uma máscara de distanciamento que na realidade não se possui. A resposta seria: porque todo homem tem direito à sua própria vida, porque a guerra aniquila vidas humanas plenas de esperança, coloca o indivíduo em situações aviltantes, obriga-o a matar outros, algo que ele não quer, destrói preciosos bens materiais resultantes do trabalho humano e outras coisas mais. E, além disso, em sua forma atual, a guerra já não oferece oportunidade de satisfazer o antigo ideal heróico e, no futuro, graças ao aperfeiçoamento dos meios de destruição, uma guerra significaria a eliminação de um ou até mesmo de ambos os adversários. Tudo isso é verdadeiro e parece tão indiscutível que nos admiramos apenas de que as guerras ainda não tenham sido rejeitadas mediante um acordo humano universal. Alguns desses pontos podem ser discutidos, sem dúvida. É questionável que a comunidade não tenha nenhum direito sobre a vida do indivíduo. Não se podem condenar igualmente todas as espécies de guerras, enquanto houver nações e reinos que estejam dispostos à destruição implacável de outros, esses outros têm que se armar para a guerra. Mas vamos passar rapidamente sobre isso. Não foi para essa discussão que o Senhor me convidou. Tenho outra coisa em mente. Acho que o motivo principal de nos indignarmos com a guerra é que não podemos deixar de fazê-lo. Somos pacifistas porque temos razões orgânicas para sê-lo. Depois, nos é fácil justificar nossa atitude com argumentos. Talvez isso não seja compreendido sem uma explicação. Quero dizer o seguinte: há tempos imemoriais ocorre na humanidade o processo de evolução da cultura. Sei que outros preferem chamá-lo de civilização. A ele devemos o melhor daquilo que nos tornamos e uma boa parte daquilo de que sofremos. Suas causas e seus começos são obscuros, seu desfecho é incerto, mas algumas de suas características são claras. Talvez leve à extinção da espécie humana, pois em mais de uma maneira prejudica a função sexual. E já agora as raças incultas e as camadas atrasadas da população se multiplicam mais rapidamente do que as bastante cultivadas. Talvez se possa comparar esse processo com a domesticação de determinadas espécies animais. Certamente ele traz mudanças físicas. Ainda não há familiaridade com a ideia de que a evolução cultural seja tal processo orgânico. As mudanças psíquicas que acompanham o processo cultural são evidentes e inequívocas. Elas consistem no progressivo deslocamento dos objetivos instintuais e na restrição dos impulsos instintuais. Sensações que eram prazerosas para nossos antepassados se tornaram indiferentes e até mesmo desagradáveis para nós. Existem razões orgânicas para que nossos ideais éticos e estéticos tenham mudado. Duas parecem ser as mais importantes características psicológicas da cultura: o fortalecimento do intelecto, que começa a dominar a vida instintual, e a internalização da tendência à agressividade, com todas as suas consequências vantajosas e perigosas. Ora, a guerra contraria de forma gritante as atitudes psíquicas que o processo cultural nos impõe, e por isso temos de nos revoltar contra ela. Simplesmente não mais a suportamos. Não se trata apenas de uma rejeição intelectual e afetiva. Para nós, pacifistas, é uma intolerância constitucional, como que uma idiosincrasia ampliada ao extremo. Parece, inclusive, que as degradações estéticas inerentes à guerra não contribuem muito menos para a nossa revolta do que suas crueldades. E quanto tempo teremos de esperar até que outros também se tornem pacifistas? Não há como dizer, mas pode não ser uma esperança utópica que a influência desses dois fatores, da atitude cultural e do justificado medo das consequências de uma guerra futura, venha a terminar com as guerras num tempo não muito distante. Por quais meios ou rodeios não chegamos a perceber. Enquanto isso, uma coisa podemos dizer: tudo o que promove a evolução cultural também trabalha contra a guerra. Eu o saúdo cordialmente e peço-lhe que me desculpe se estas minhas considerações o decepcionaram.